Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos mais uma vez falando com vocês. No vídeo de hoje nós vamos ter mais uma aulinha sobre o nosso Multisim, que é um excelente simulador de circuitos. E no Multisim eu trago para vocês aqui um circuito de um dobrador de tensão. Um dobrador de tensão bem vagabundinho, formado aqui basicamente pelos capacitores C1 e C2, os diodos D1 e D2 e o R1 é uma carga, tá? Pessoal, por enquanto, não se preocupem com o valor dos componentes, até porque o valor dos componentes varia de acordo com a sua necessidade em relação ao projeto, ou seja, aonde que você vai usar, em qual circuito você vai usar esse dobrador, ou você vai usar esse dobrador para alimentar qual circuito. Por enquanto, o que importa para a gente é o funcionamento do circuito, nem tanto o valor dos componentes, tá? Então vamos começar aqui, ó. Nós temos esse capacitor C1, um capacitor não polarizado de 100 microfarads. Aqui no caso, esse capacitor de 100 microfarads, como ele é não polarizado, ele é mais difícil de obter do que se ele fosse um eletrolítico, por exemplo. Ele pode ser um eletrolítico não polarizado, um eletrolítico bipolar, por exemplo, ou pode ser um capacitor de poliéster, que é bem mais difícil de conseguir nesse valor aqui. Dá para conseguir, mas é mais difícil. Aqui nós temos a rede elétrica. A tensão aqui de 120 volts, tá? A rede elétrica, vocês sabem que, no caso aqui na nossa rede, a tensão é 110 ou 120 volts, aonde nós temos o fio neutro, que é 0 volts, sempre 0 volts, e o fio fase, no qual a tensão se alterna de mais para menos 110, 60 vezes por segundo. Então, vocês lembram que eu falei para vocês, numa outra parte aí do canal, num outro vídeo aí mais antigo, obviamente, que conceito de positivo e negativo em eletrônica é aonde que a tensão é mais alta e onde a tensão é mais baixa. Nós falamos que um ponto é positivo quando a tensão dele é maior do que um outro ponto, que tem a tensão que aí nós chamamos de negativo. Então o ponto positivo nós chamamos o ponto que tem a tensão mais alta e o negativo nós chamamos o ponto que tem a tensão mais baixa. Então, por exemplo, esse terminal de baixo aqui é sempre 0 volt. Quando o terminal de cima da rede é positivo, é mais 110, mais 110 é maior do que 0. Aí o terminal de cima é o positivo, de baixo é o negativo, porque 110 é maior do que 0. Agora, quando o terminal de cima está menos 110, 0 é maior do que menos 110. Então o terminal de baixo passa a ser o positivo e o de cima passa a ser o negativo. A ideia básica é essa. Vamos supor que no primeiro instante o terminal de baixo é 0 volt, obviamente, é sempre 0. O terminal de cima é menos 110. Então, se o terminal de cima é menos 110, o de baixo é 0, 0 é maior do que menos 110. Então, o terminal de baixo é o positivo. Nesse caso, o terminal positivo da rede é aplicado no anodo desse diodo D2, enquanto que o terminal negativo é aplicado no catodo. Nesse caso, esse diodo vai conduzir e vai carregar esse capacitor com a tensão que tem na rede elétrica. Como na rede tem 120 volts, esse capacitor vai se carregar com 120. Só que, como o pessoal diz por aí, só que não. Porque, na verdade, a rede elétrica não é 120 volts. O 120 volts é o valor eficaz, é o valor que os circuitos utilizam. Porém, os capacitores não se carregam com valor eficaz, se carregam com valor total. E o valor total dessa rede aqui pode ser 160 volts por aí, tá? Então, a rede de 120 volts, 110, 127, o valor de pico pode chegar a 160 volts. Então, na verdade, quando esse diodo conduz, esse capacitor se carrega com 160 volts. Teoricamente seria 120, mas na prática é 160. Quando o terminal de cima é positivo e o de baixo é negativo, ou seja, o de cima é mais 110, o de baixo é 0, esse diodo corta, sai do circuito e aí entra em condução esse aqui, porque o anodo dele vai estar ligado no polo positivo agora. Então esse diodo vai conduzir. Agora percebam que a tensão da rede elétrica vai se somar com a tensão desse capacitor e vai resultar no dobro da tensão carregando esse outro capacitor. Se a rede é 120, mais 120 de carga nesse capacitor, ao passar pelo diodo, o total aqui de carga 240 volts. 120 aqui, mais 120 aqui. Só que não de novo. Seria 160 aqui, 160 aqui, o total 320. Então quer dizer que esse capacitor eletrolítico aqui, ele tem que ser adequado, ele tem que ser o suficiente para trabalhar com 320 volts. Então,
tem que ser aqui no mínimo um capacitor para 350 volts, ou seja, seria nesse caso 100 microfarads por 350 volts, tá? E essa carga aqui, isso aqui está representando um circuito que você vai alimentar, tá, pessoal? Então o dobrador é isso. Quando o terminal de cima é negativo, conduz o diodo, carrega esse capacitor com 120 ou 160 volts. Quando o terminal de cima é positivo, o diodo corta, esse outro conduz, o D1 conduz, a carga do capacitor se soma com a rede, passa por esse diodo e carrega esse outro capacitor com a tensão, o dobro da rede. A rede é 120 eficaz, aqui seria 240 volts, porém o capacitor se carrega com toda a tensão, até aquela que o aparelho não vai usar depois, tá? Então, no capacitor aqui nós temos uma tensão de 320 volts, 310 volts por aí. Vamos colocar para funcionar para a gente ver, ó. Vamos ligando o circuito. Aqui, ó. Olha aqui, ó. VRMS, que é a tensão aqui no capacitor, 322 volts. Esse valor aqui que a gente olha. Então aqui eu tenho 322 volts. Se a gente colocar o multímetro aqui, na tensão DC, olha lá, 320 volts, mais ou menos, tá vendo? Ó? 321 volts, que é a tensão que vai alimentar a carga, tá? Que eu falei para vocês que o pico da rede chega a 160 no capacitor, total em torno de 320 volts. Beleza, pessoal? Então esse aqui é um dobrador simples, é meio vagabundinho. A desvantagem dele é que esse capacitor aqui tem que ser comum e tem que ser um capacitor que aguente os 160 volts, que ele vai se carregar com 160. Então, esse capacitor tem que ser de 200 volts, no mínimo. Então teria que ser, por exemplo, 100 microfarads por 200 volts. Existe eletrolítico bipolar com essa tensão e esse valor. Se for de poliéster já é bem mais difícil de conseguir. Tem, só que é muito caro. Então aqui no caso você pode usar um capacitor eletrolítico bipolar, tá? Para fazer esse papel aqui. E no próximo vídeo eu vou explicar para vocês, vou mostrar para vocês um outro dobrador que dá para fazer com esses mesmos componentes aqui, ó, tá? Só que aí dá para usar os dois capacitores eletrolíticos ao invés de um. Aqui só usa um capacitor eletrolítico na saída do dobrador. Esse aqui tem que ser um capacitor não polarizado. Tá, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.